Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meus irmãos, amigos espirituais que vêm a nós, para nos ajudar a trabalhar no dia de hoje. Boa noite, meus irmãos. Que nós estejamos, cada um de nós, acompanhado dos nossos amigos espirituais, para trazer ao nosso coração um pouco de conhecimento de luz, luz que nos chega através de Jesus, pelas palavras abençoadas de Emmanuel, na psicografia luminosa de Chico Xavier, na coleção Fonte Viva. Hoje nós vamos estudar o livro Caminho, Verdade e Vida. Nós estamos com uma lição para hoje, que vamos tentar estudar, e os amigos espirituais vão nos ajudar a levar até vocês esses ensinamentos. Ok? Então vamos estudar. O nome da lição é O Banquete dos Publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus 9, 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Isso é algo tão importante, contém tanto ensinamento numa simples frase. Emmanuel tem essa característica. Ele consegue nos trazer uma lição inteira numa frase. É impressionante, não é? Pois então, o que ele quer falar aqui, que ele está falando aqui? Do banquete dos publicanos. Começa com a mensagem, com a exaltação de Mateus, que nos fala que os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que essa pergunta? A gente se interroga, né? E a pergunta era a seguinte: o ato de se alimentar, o ato de se reunir em torno da mesa para fazer uma refeição era um ato sagrado para os judeus. E, naquele tempo, existiam os publicanos, que eram os judeus que trabalhavam para os romanos, que cobravam impostos e não eram bem vistos. Na verdade, os fariseus, que eram os doutores da lei, que eram os estudiosos das palavras enunciadas nos ensinamentos de Moisés, que se faziam também escutados pelos ensinamentos da Torá, que era o ensinamento que vinha dos judeus. Todos esses ensinamentos eles juntavam, então seriam os profetas que vinham de Moisés e a Torá, que trazia os ensinamentos de Alá, que vinha fazer essa mistura de conhecimento que os fariseus absorviam. E eles entendiam, os fariseus, conhecedores da lei, que eram tidos por conhecedores da lei, só que eles conheciam a lei à maneira deles, por evidente. E entendiam que Deus era um ser soberano, todo cheio de desejos, e eles cumpriam esses desejos de Deus para serem agraciados, porque eles entendiam que se eles fizessem as vontades, entre aspas, de Deus, eles seriam agraciados com as suas necessidades, com as suas vontades, com aquilo que eles queriam. Então, eles faziam entregas de oferendas, de
alimentos de animais, animais mortos, animais vivos. Eles faziam oferendas de todo tipo que eles entregavam que para eles agradavam a Deus. E tudo aquilo que eles faziam, eles achavam também que estavam livres de qualquer compromisso, uma vez que já tinham cumprido o compromisso para com Deus. Se eles cumpriram o compromisso para com Deus, eles estavam livres de qualquer outras responsabilidades. Então, resumidamente, os fariseus tinham esse comportamento. E os publicanos eram aqueles mesmos judeus, só que não frequentavam o Sinédrio, e que era onde eles estudavam, né? E eram cobravam impostos. Eles trabalhavam para Roma e eram tidos por pessoas de má vida, porque se serviam a colaborar com os subjugadores deles. E eles entendiam aquilo como um ato criminoso. Então, os publicanos seriam pessoas de má vida para eles, fariseus. Pois bem, então, nessa maneira, a comunidade cristã, como diz Emmanuel, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Por que ele se reunia com estes pecadores, entre aspas, se toda a comunidade de fariseus abominavam tal comportamento? E perguntavam aos seus discípulos por que é que ele se juntava ou comia com os publicanos e pecadores. E ele fazia isso, ainda dizia que ele tinha que levar a luz a quem precisava de luz. Ele tinha que levar o ensinamento a quem precisava de ensinamento. Porque os publicanos, apesar de terem essa má fama, eles eram pessoas que se diziam pecadoras. Elas reconheciam que eram. Pecador é aquele que erra. Pecador no sentido de que fazia coisas que eram contra as leis de Deus. Então, eles erravam perante as leis de Deus e eram tidos por pecadores. Mulheres que chamavam de má vida eram as meretrizes, essas que frequentavam as reuniões quando Jesus estava trabalhando, fazendo as curas, caminhando, levando o ensinamento. Muitas mulheres desses jaés também faziam parte dessas reuniões. E os fariseus sempre criticando. E Jesus dizia, o que entra na boca do homem é o que faz mal, não é o que sai da boca do homem. O que sai da boca do homem é o que faz mal, não é o que entra na boca do homem. Ele dizia isso para ver se eles entendiam que, na verdade, não era exatamente o estar reunido com eles que ia contaminá-lo. Ao contrário, os fariseus tinham medo de ser contaminados pelos publicanos, quando era o contrário que Jesus ensinava. Se nós temos mais alguma coisa que o outro, eu acho que eu posso levar alguma coisa de melhor para o outro, que eu tenho e ele não tem, eu tenho que ir para levar a ele, eu tenho que fazer essa divisão com ele, para que ele também possa crescer. E Jesus levava sua luz para iluminar esses irmãos que se diziam pecadores. Eles reconheciam que eram pecadores e faziam isso de bom grado. Estavam sempre com Jesus, querendo aprender, querendo conhecer mais da vida espiritual, conhecer os ensinamentos espirituais de Jesus. Eles se interessavam pelo que Jesus ensinava. Enquanto os fariseus achavam que já sabiam tudo, não precisavam aprender mais nada. Então, o que os fariseus tinham e muito era o orgulho. Eles eram extremamente orgulhosos. E nesse orgulho, eles acreditavam que os outros eram pessoas de má vida e eles não podiam chegar perto, porque eles eram pessoas muito bem postas dentro da sociedade e pessoas iluminadas, entre aspas, e não poderiam chegar perto dos outros que eram um poço de ignomínia
Assim eles achavam. No entanto, Jesus mostrou que era completamente diferente. Ele chamou os fariseus, numa determinada ocasião, de raça de víboras, porque ele sabia com quem ele estava lidando. Eles eram falsos. Eles faziam uma coisa e diziam outra. Eles agradavam a Deus e saíam dali e faziam coisas que desagradavam a Deus. Mas eles já tinham cumprido a obrigação, eles achavam que agradavam a Deus. Mas não se agrada a Deus levando uma porção de comida, porque Deus não precisa de comida. Deus precisa de amor, amor para o próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, Jesus nos ensinou. E é isso que nós temos que fazer. E os publicanos queriam reparar os seus erros, queriam aprender com Jesus, e eles reconheciam que tinham errado perante as leis de Deus. Então eles eram humildes, porque reconheciam os seus erros. Então estava aí a diferença real entre os publicanos e os fariseus. E por isso Jesus se reunia com os publicanos e os pecadores, de uma maneira geral, porque esses sim, como ele disse, eu vim para os doentes e não para os sãos. Esses eram os doentes, estes aceitavam a palavra dele, esses queriam ouvir e iam introjetar essas palavras em si mesmos, iam fazer uso delas, iam colocar no seu coração, enquanto que os outros entrariam por um ouvido e sairiam pelo outro. De sorte que Jesus sempre se reunia com os publicanos e os pecadores. E prossegue Emmanuel, não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião em Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. Essa ceia, a última ceia, foi onde Jesus levou todos os ensinamentos que ele precisava deixar como última ceia que era, inclusive sobre o Consolador prometido, que é citado nessa ceia. E estava às vésperas de ele partir. Ele seria crucificado. E ele foi entregue aos guardas por Judas, que o entregou. Entregou pensando que ele iria vencer o mundo que ele tanto falava era o mundo terreno. E ele tinha todos os poderes para vencer na terra. Só que Judas se equivocou, porque na verdade não era a terra, não era o reino da terra que Jesus ele trabalhava, ele dizia, ele falava, ele se manifestava em relação ao reino de Deus, ao reino da espiritualidade. E sim, aí sim Jesus seria esse o reino que para todos nós está prometido. Todos nós temos como promessa o reino de Deus. E quando ele se reunia, ele falava sempre no reino de Deus. E ele foi entregue por Judas, que lhe deu um beijo, disse, o que eu beijar, esse será Jesus. E eles prenderam Jesus, e Jesus disse, aqui vens, amigo. E ele se recolheu, e os guardas prenderam Jesus, e Pedro reagiu e pegou a espada, e Jesus embainha a tua espada, pois aquele que fere, com ferro será ferido. E foi preso, e calado permaneceu, e nós conhecemos como foi a prisão de Jesus até a sua crucificação. Isso se deu exatamente depois da última ceia, em que Jesus havia ceado com os discípulos, e no final ele ceiou com os publicanos e os pecadores. No mesmo dia, ele ceiou com os publicanos e os pecadores, e ao final ele fez a última ceia com os discípulos, às vésperas da Páscoa. Portanto, Emmanuel diz que revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado, porque ele ensina tudo que ele conhece.
Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar, diz Emmanuel, que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar os seus apóstolos, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé. Ele levava aqueles que não conheciam a fé, Jesus levava a palavra de Deus, levava os ensinamentos que ele ensinou, até na hora que foi preso, ele ensinou: embainha a tua espada. Ele disse a Pedro: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele ensinou em qualquer circunstância, e ensinou a fé, reunindo-se generoso, diz Emmanuel, e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor, para despertar a fé naqueles que queriam se libertar dos erros que haviam cometido e ainda não estavam preparados pela fé. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. E aqui a gente precisa recordar que Jesus nos disse: buscai e achareis. Nós temos que achar depois que buscar. Temos que buscar, porque se nós não buscarmos, nosso livre-arbítrio é sempre muito respeitado pela espiritualidade. E se nós não buscarmos, não procurarmos, não pedirmos alguma coisa, nós não vamos receber, porque nós não pedimos por alguma razão. E dentre elas, muitas razões existem, dentre elas existe o orgulho. Portanto, é preciso chegar humildemente ao nosso Pai e pedir: Pai, me ajuda, me concede essa graça, me concede o seu perdão, me concede essa situação, essa cura, essa bênção. É preciso pedir ao nosso Mestre, ao nosso Pai Celestial: buscai e achareis. Portanto, diz Emmanuel, atender às almas que o buscam. Jesus não buscava ninguém, ele era buscado, sempre foi procurado, e muito procurado, e não deixou de atender a ninguém por nenhuma circunstância. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. Primeiro, ele se banqueteou com os pecadores. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Ainda está até hoje entre nós a mesa divina. Jesus está nesta mesa nos esperando que possamos ir buscá-lo e sentar com ele para levar a ele as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas lutas, os nossos medos, as nossas pequenezas. Somos tão pequenos perante o nosso Pai. Temos que levar a nossa pequenez perante Deus e, junto com Jesus, nos banquetearmos nessa mesa que continua pronta, prossegue em serviço sublime, diz Emmanuel. Portanto, resta aos comensais, que somos todos nós, o aproveitamento da concessão.
Obrigada, Jesus, pelo teu amor infinito, pelo teu amor eterno, porque nós precisamos de ti como precisamos do ar. Obrigada, Jesus. Louvado seja e até a próxima semana, se Deus quiser, meus irmãos. Assim seja.